Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor, amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória e louvor para todos sempre, amém? Nosso Deus é poderoso, amém? E Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de alegria, amém? Ele é um Deus que derrama sobre nós o refrigério, o bálsamo. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa casa, da nossa família, amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 16. Livro do Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler uns 3 ou 4 versículos, amém, irmãos? Livro do Êxodo, capítulo 16. Louvado é o nome do Senhor. Verso 2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, que comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Verso 4: então disse o Senhor a Moisés: ei que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora, irmãos, a partir do verso 11: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subirão codornizes e cobrirão o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra à superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-lhes os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que puder comer. Um gome o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na tua tenda. Assim fez Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um segundo o que podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe ele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da palavra do Senhor, diante, meu Deus, da congregação do Senhor, diante da igreja que o Senhor, meu Pai, o Deus, instituiu neste lugar. A igreja que o Senhor preparou, meu Pai, para cultuar ao Senhor. A igreja que o Senhor levantou, meu Pai, para dar frutos ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. A igreja que o Senhor chamou, meu Pai. Ó Deus, essa congregação que o Senhor tem abençoado dia após dia, o Senhor tem alimentado dia após dia. Pai, eu peço ao Senhor que a partir deste momento, que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração, que ela venha, Senhor, meu Pai, fazer aquilo que compraz ao Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, puxa a nossa atenção. Se for necessário, meu Pai, ó Deus, puxa a nossa orelha, meu Pai, como o Senhor é um Pai que nos disciplina, que nos ensina e que nos ama. E o Senhor nos direciona, Pai, porque o Senhor sempre quer o melhor para nós. Senhor Espírito Santo, eu peço ao Senhor, meu Deus, venha ao nosso meio, trabalha ao nosso ser. Ó Deus, enche-nos com a Tua presença, Pai. Ó Deus, e direciona o Teu povo, conforme foi naquela época, Senhor. O Senhor, meu Deus, deu a ordem e o povo cumpriu
cumpriu, conforme foi naquela época, Senhor. O Senhor deu a ordem, em alguns momentos o povo não cumpriu, Senhor, porque eles tiveram dificuldade, mas o Senhor instituiu Moisés, o Senhor instituiu um líder, o Senhor instituiu através da palavra na boca do líder, para que o teu povo, Senhor, pudesse caminhar no teu propósito e que eles pudessem se alegrar conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Que seja assim nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante do texto do Êxodo, né? Como nós conhecemos bem, o Êxodo foi o período que o povo, né, foi tirado do Egito e eles caminharam pelo deserto. O Êxodo representa aquilo que o povo viveu. Obrigado, irmão. O Êxodo representa aquilo que o povo viveu na presença de Deus quando saiu do Egito. O povo ficou por mais ou menos 400 anos no Egito, e num período de escravidão tremendo, o povo clamou a Deus, que eles já não estavam aguentando mais. O povo clamou a Deus para que Deus fizesse alguma coisa na vida deles, porque eles ainda acreditavam na promessa que tinha sido feita na vida dos pais deles. E Deus instituiu Moisés. Moisés, um líder que foi colocado na vida daquele povo, para poder levar aquele povo passar o deserto para que pudessem alcançar a terra prometida. Porque a promessa de Deus era a terra de Canaã. A promessa de Deus era: vocês vão passar, vocês vão caminhar, mas vocês não precisam saber o caminho que vocês vão percorrer. Vocês só precisam seguir a direção da voz de Deus, através da boca de Moisés, através da boca de Arão, através dos líderes que Deus instituiu para aquele povo. E aqui o povo está naquele momento. O povo está no momento de dificuldade, momento que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles tinham saído do Egito, e agora o Egito estava gerando uma saudade no coração daquele povo. Irmãos, o Egito, ele gera saudade. O Egito, quando a pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai dela, o Egito gera saudade. O Egito estava gerando uma saudade naquele povo. Que saudade era essa? A saudade do alimento lá do Egito, a saudade da carne, daquelas panelas de carne do Egito. O povo tinha acostumado. Mas Deus, quando tirou o povo do Egito, tinha mostrado para eles: vocês tinham carne, vocês tinham abundância da comida do Egito, mas vocês eram escravos. Vocês não tinham enxergado até o dia que vocês começaram a ver a escravidão na vida de vocês. E aí Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Deus responde à oração do povo do Egito. Moisés só está aqui neste momento porque Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, você vai tirar o povo do Egito, porque esse povo que eu amo, esse povo que eu escolhi, esse povo que é o meu povo, eles estão clamando. 400 anos de escravidão praticamente daquele povo, de silêncio naquele período. Por quê? Porque o povo achava que o Egito era bom. O povo achava que o Egito ia satisfazer todas as vontades deles. E o povo estava lá em escravidão. Até o dia que o chicote começou a bater. Até o dia que o chicote começou a doer nas costas deles. Até o dia que as pedras começaram a ficar pesadas. As pedras pesavam no lombo deles. Chegou um momento que Moisés, ele no ato da ira ali, ele mata um egípcio por causa do povo que estava sendo maltratado. Tamanha era a maldade daquele povo, tamanha era a intolerância daquele faraó com o povo de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Deus estava dando um tempo para o povo clamar. Irmãos, Deus é tão misericordioso que por mais que nós temos dificuldade nos nossos desvios, nos nossos atalhos que a gente toma, Deus, Ele ouve o nosso clamor. Você só está aqui nessa manhã porque um dia Deus ouviu um clamor. Pode não ter sido o seu clamor, mas Deus ouviu um clamor. Essa manhã é a manhã das pessoas que estão aqui por causa de um clamor. É o clamor que Deus levantou, é o clamor que Deus ouve. É um clamor de um coração aquebrantado. O coração do povo estava quebrantado, por quê? Por causa da dificuldade do Egito. Por causa das dificuldades, por causa da dor física, por causa da perseguição, por causa do maltrato. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós olhamos para trás, como era o Egito antes na nossa vida. Eu e você, nós olhamos para aquele momento e nós vemos assim, como Deus é bom.
tirou daquele lugar onde eu estava. Olha qual seria o meu caminho. Talvez hoje muitos de nós não estaríamos aqui. Talvez já tinha descido à sepultura. Talvez já tinha sido enterrado. Porque Deus, Ele é misericordioso. Por isso eu e você estamos aqui. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não conhecemos Ele. Eu e você só estamos aqui porque Deus é misericordioso. Aleluias. E Moisés está aqui agora, tratando com aquele povo. Um povo que passa o mar. Quando atravessa o mar, atravessa dando glória a Deus. Atravessa ali acreditando no poder de Deus, porque está vendo aquelas ondas montuadas de um lado e montuadas do outro. Passando em terra com pés secos. Num mar que eles olhavam e falavam assim: agora nós vamos morrer. O povo do Egito está vindo atrás. O povo já vem com as carroças, com as lanças, com as espadas. Agora nós vamos morrer. Moisés, faz alguma coisa. E Moisés olha para o alto e fala assim: ó Senhor, e agora? E Deus fala para ele assim: Moisés, toca no mar com o cajado que eu te dei. E Moisés toca, aquele mar se abre. E o povo começa a atravessar. Famílias inteiras, uma multidão inteira começa a atravessar. E o povo, o exército de Faraó atrás. Quando o povo... Deus livra esse povo que está aqui agora reclamando, irmãos. O povo que está aqui agora murmurando. O povo que está aqui agora falando para Moisés: Moisés, por que Deus tirou nós de lá agora para morrer aqui, Moisés? Moisés, nós estamos passando fome. Moisés, nós não temos nada para comer. Moisés, aqui é areia, não dá para plantar, Moisés. Aí Moisés fala assim: o Senhor mandou essa mensagem para vocês. Do céu vai cair o seu alimento dia após dia. Irmãos, aqui eu começo a mensagem nessa manhã. Irmãos, do céu vai cair o pão de cada dia. Do céu, Deus vai enviar o pão de cada dia. Irmãos, é o pão de cada dia. A palavra de Deus diz assim que Deus quer ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento era com aquele povo e é com nós que estamos aqui agora. O relacionamento que Deus quer é um relacionamento dia a dia. O relacionamento que Deus quer com a igreja é um relacionamento que começa ao amanhecer e ele não termina ao anoitecer. Porque no outro dia, quando nós acordamos, é outro dia de relacionamento. Moisés aqui agora começa a passar para o povo o recado que Deus mandou. Porque o povo, no verso 2, começa a reclamar, começa a murmurar. Então Moisés falou assim: eis que vos farei chover do céu pão. Eis que vai vir do céu carne. Vocês estão reclamando da carne do Egito, da panela de carne? Vai cair carne do céu. Vocês vão ver a provisão, vocês vão ver a provisão que Deus vai mandar. Deus manda assim para Moisés e Moisés passa para o povo. E agora a ordem dada para o povo é o seguinte: busca diária. O primeiro ponto dessa mensagem é a busca diária. O que nos fortalece diante do Senhor é a busca diária desse Deus. É a busca quando começa de manhã, quando eu ajoelho, quando eu oro, quando você ora na sua casa. Essa é a busca e é o relacionamento de Deus. Que nos dá hoje. Olha a oração: o pão nosso de cada dia. Aleluias. Lá em Mateus 6,34: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Ao seu dia, ao dia que Deus determinou. É dia a dia. O nosso Deus, fala assim a palavra de Deus, que quando Enoque andava com ele, Enoque andava dia a dia com Deus. Quando Deus fala lá no Gênesis que Ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, Ele criou o homem e a mulher. E aí Ele falou assim, ó, todo dia à tarde, Deus estava lá com eles, visitando eles. Deus não faltava um dia. Deus, Ele é tão fiel, porque Ele não faltava nenhum dia. Deus estava disposto, e hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Deus está disponível para mim e para você, todos os dias. A Bíblia fala assim que Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então se tiver 10.000 pessoas clamando a Deus, Ele atende todas as 10.000, no mesmo instante, no mesmo momento. Para Ele não tem limitação. Então talvez, a gente até ouve, pelas madrugadas é melhor, porque a fila é menor. Isso é uma brincadeira, irmãos. Porque não importa o momento, qualquer momento que você buscar a Deus, Deus vai estar disponível para ouvir a sua oração. Aleluias. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aqui está um problema para nós.
Aqui está um desafio para nós, irmãos. É um problema e é um desafio, porque todo problema ele é um desafio para nós. Todo problema para nós não é uma limitação, não é algo que vai nos parar, é um desafio. É um desafio que Deus nos dá para a gente poder aprender na presença dEle. Lá em Lucas 9, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus foi enfático e deixou claro, mesmo você carregando a sua cruz, ela é dia a dia. Aqui entra um problema, um outro desafio para nós. Como carregar a cruz dia a dia. Assim como o povo daquela época, no tempo lá do Êxodo, o povo teve dificuldade para poder colher dia a dia. Sabe por quê? Eles queriam acumular. Eles queriam guardar. Porque guardar é mais fácil. Guardar é mais fácil. E no culto uma semana, só por um dia na semana, é fácil. Buscar a Deus todo dia no lar é mais difícil. Não é fácil. Ler a Bíblia todos os dias não é fácil, irmãos, é um desafio. Para quem lê a Bíblia todo dia sabe, toda hora que você vai marcar um momento para você ler a Bíblia, acontece algo para tirar o seu foco, para você não ler. Toda hora quando você vai marcar um horário, eu vou falar assim, eu vou fazer o meu TSD com Deus, o tempo a sós com Deus, você fecha a porta, alguém te chama. É desafio. Mas a Bíblia nos fala assim que Deus, no verso que nós lemos aqui, Ele falou assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão. Olha no final o que Deus fala assim, para que eu ponha à prova, se anda na minha lei. Irmãos, Deus é um Deus que prova. Deus é um Deus, assim como nós conhecemos a prova, colégio, faculdade, escola, você faz uma prova, uma avaliação, para você ser aprovado. Porque se você não for aprovado naquele requisito, você vai voltar e fazer ele de novo, aleluias. Se você não for aprovado, se Deus não te aprovar naquele quesito, naquele ponto que Deus está trabalhando na sua vida, você vai voltar nele de novo. Não adianta você achar assim, Deus é soberano e Deus é misericordioso, agora eu não vou passar mais. Ei, Deus deixou claro para o povo assim, para provar, para ver se andam na minha lei. E o povo não foi aprovado. O povo não foi aprovado. O povo rodeou 40 anos no deserto, irmãos. O povo ficou rodeando. E Deus falou assim, dessa geração, ninguém vai entrar na terra prometida. Ninguém. Dessa geração não, dos filhos deles. Eles têm a promessa, eles vão entrar. Mas essa geração não vai, porque murmurou. Porque acumulou. Porque deixou de buscar dia a dia. Irmãos, quando nós entendemos esse princípio, fica mais fácil de caminhar. Quando nós entendemos o princípio que Deus coloca através desses versículos, fica mais fácil da gente buscar a Deus dia após dia. Amém? Isaías 58, verso 2 e 3, o povo estava totalmente enganado, o povo estava perdido, o povo estava errando novamente. Mas Deus fala assim lá no verso 2 e 3, assim, uma coisa eu tenho visto que vocês têm feito de correto, buscando Ele dia a dia, clamando Ele dia a dia. O relacionamento diário, irmãos, ele é tão importante, que ele faz-nos ficar forte. Ele faz nós sermos mais resistentes. Ele faz nós entendermos os princípios daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele faz o povo caminhar sem murmurar. Ele faz o povo caminhar sem olhar para trás. A mulher de Ló estava sendo livrada, estava sendo resgatada, e ela não era, ela não merecia, porque nós não merecemos, é pela misericórdia. Então Deus está lá resgatando ela, mas os anjos falaram assim, não olha para trás. Ele fez o quê? Olhou para trás. A nossa dificuldade é não olhar para trás. A nossa dificuldade é não murmurar. Esse é o teste. E é aí que eu e você somos aprovados, amém? Quando nós caminhamos assim no poder de Deus, na direção de Deus, aí sim nós somos aprovados. O segundo ponto, o tipo de relacionamento. Qual é o tipo? É a fonte ou é a cisterna? Qual é o tipo de relacionamento que você amanhã tem tido com Deus? O seu relacionamento é na fonte ou é na cisterna? Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Jeremias, para a gente entender melhor a diferença de um e de outro. Aleluias. Olha o verso 13 do capítulo 2.
capítulo 2 de Jeremias, verso 13, diz assim: manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Aleluias. O que é uma cisterna rota que não retém água? É uma cisterna que depende da chuva, é uma cisterna que depende da água acumulada, é uma cisterna que depende de um culto por semana, não buscar diariamente. É uma cisterna que depende de ser alimentada pelas gotas, pelos chuviscos, quando na verdade Deus fala assim para o povo assim, ó: eu sou a fonte de água viva, eu sou a fonte e essa fonte pode jorrar. A Bíblia diz assim que nós buscamos o nosso Deus de todo o nosso coração, assim como Ezequiel, quando ele teve aquela visão, ele começava a entrar na água, a água estava na canela, de repente a água estava no joelho, de repente ele caminhava mais um pouco e a água estava nos lombos, e de repente a água estava cobrindo até o pescoço, ele não podia tomar conta mais, ele não podia nadar mais, ele não podia com a força dele dominar mais. Aleluias. Dominar é quando eu domino, dominar é quando eu tenho controle. Agora, quando eu não estou com cisterna furada, quando eu estou buscando na fonte, na água viva, no lugar que é a fonte, no lugar onde jorra, aí é diferente. Aleluias. Aí é diferente, sabe por quê? Porque eu não vou depender das gotículas, eu não vou depender do meu irmão orar por mim toda hora, eu não vou depender de alguém estar dando uma palavra de ânimo para mim toda hora para eu caminhar. Aleluias. Eu vou simplesmente caminhar, porque eu sei que eu estou buscando na fonte certa. Eu vou simplesmente caminhar, porque eu sei que a fonte não parou de jorrar. Eu sei que não está chovendo, mas eu estou cheio dessa água. Eu sei que não está caindo gotículas, mas eu estou cheio dessa água. Aleluias. Ser cheio dessa água, irmão, é buscar na fonte. Por isso que Deus falou para o povo: ei, vocês vão buscar dia a dia, porque vocês vão estar buscando na fonte, dia a dia na fonte. Agora a cisterna é diferente. A cisterna é quando a pessoa fura a cisterna, ela cruza os braços, ela senta e espera a chuva cair. Ah, Deus, ah, Senhor. A chuva, quando cai, irmãos, ela pode acumular, mas a cisterna, ela pode secar. A cisterna seca, e toda vez que a cisterna seca, depende de alguém que está buscando na fonte, para ir lá e falar assim: ei, você está buscando no lugar errado. Ei, você está furando cisterna, mas Deus mandou você buscar na fonte. Ei, povo, Deus falava para o povo de Israel assim: ei, busca o maná dia a dia, sabe por quê? Todo dia quando vocês forem colher, que vocês olharem para o céu, vocês vão falar assim: de onde que veio esse maná? Não estou vendo, é Deus. Todo dia quando eu for lá buscar o maná, Deus mostrava para eles assim: ó, vocês vão colher o maná, mas vocês vão perguntar assim: gente, como pode? Está caindo pão do céu. Como pode? O passarinho está caindo aqui, ó. Eu pedi carne, Deus está mandando. Sabe por quê? Porque eu pedi na fonte. Se eu peço na fonte, é diferente. Olha como é diferente. Lá em João 4, a gente tem, né? Jesus fala para ela assim: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher olha para Jesus e fala assim: Senhor, por que o Senhor conversa comigo só sendo judeu? E Jesus explica para ela assim: ei, se você soubesse a água que eu tenho, se você soubesse o nível de relacionamento que você pode ter com a fonte, você não ia precisar mais buscar dessa água todo dia. Aleluias. Você não ia precisar mais buscar nesse lugar aí, que pode secar a qualquer momento. Jesus estava mostrando para ela: ei, Jacó furou esses poços, mas esses poços secam. Sabe por quê? Porque a chuva, depende da chuva. E outro ponto importante, irmãos: quem dá a chuva é Deus. Se Deus manda a chuva cessar, a chuva cessa. Aleluias. É época de pandemia, a chuva cessou em muito lugar. O povo está sendo obrigado a buscar na fonte. Deus quer uma alimentação diária, Deus quer um relacionamento diário. Aleluias. Aleluias. Lá em Apocalipse 7:11 está escrito assim: o Cordeiro guiará para as fontes de água da vida. Aleluias. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem te sustenta? Jesus. Quem cuida da sua família? Jesus. Quem muda a sua situação quando está difícil? Jesus. Aleluia. Quem é que entra no seu lar no momento de enfermidade e cura a enfermidade? Jesus.
Quem é que cura você das suas dificuldades emocionais, espirituais? Jesus. Sabe quem que é Jesus? É a fonte. A fonte é Ele. A fonte é o Espírito Santo. A fonte é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ei, irmãos, pare de depender das cisternas. Para de depender das cisternas rotas. Para de depender das cisternas que secam. Para de depender das cisternas e busca na fonte. Aleluias. Nós só vamos conseguir se a gente passar a buscar na fonte. Aleluias. Apocalipse 22:17. Vem quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluias. Jesus falava para a mulher samaritana assim: ei, você vem buscar todos os dias nesse poço, você vem pela sua força, mas a água que eu tenho, ela não depende da sua força. Jesus estava mostrando para ela, a água de Jesus, ela não depende da força nossa, ela não depende do nosso sacrifício. Foi o que o pastor pregou aqui, é a graça, é de graça, irmão, é de graça, mas tem um porém, é dia a dia. Não dá para acumular, porque senão vai dar bicho. Não dá para acumular, porque senão não serve, Deus não se agrada. É dia após dia, aleluias. Atos 2, 46, 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. E Deus acrescentava. Sabe por quê? Porque era diariamente. Aleluias. Atos 5:42, e todos os dias no templo. Aleluias, voltou. E o último ponto da mensagem: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 10. Aleluia. A partir do verso 38, nós vamos ler esse pedacinho completo para a gente entender. Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluias. O outro ponto, irmãos, para a gente alegrar o coração de Deus, para nós sermos cheios da presença de Deus, uma coisa, pouca coisa ou uma coisa só é suficiente: irmos aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos nos afligido com tanta coisa nos últimos dias. A correria que tem tentado tirar o nosso tempo, aquilo que tem tentado tirar o nosso foco, aquilo que quando nós tentamos perseverar dia após dia, aquilo é o nosso foco da presença de Deus. É o dia a dia que eu e você vivemos, é o trabalho, é às vezes situações que surgem nas famílias, mas todas essas situações, elas surgem para poder tirar o seu foco da presença de Deus. Marta estava numa correria danada, Marta estava num agitar danado, ela estava querendo servir, ela estava querendo agradar, só que ela não estava querendo agradar ao Senhor, ela estava querendo agradar as vistas do Senhor, porque ela olhava Jesus ali como homem, ela olhava Jesus ali como alguém que estava olhando para o que ela estava fazendo, mas Jesus não estava olhando para o que ela estava fazendo, aleluias. Jesus não estava olhando para as atividades dela, Jesus estava olhando para dentro dela. Quando Jesus olhava para cada pessoa, por mais que ele estejasse fisicamente ali com as pessoas, ele olhava para dentro das pessoas. Jesus, irmão, ele olha para dentro de nós. Irmãos, às vezes nós estamos assim agitados, numa correria danada, e Jesus, ele não está olhando para a nossa correria. Ah, Senhor, tira de mim essa correria. Jesus não está olhando para a sua correria, Jesus está olhando para o seu coração. Jesus está olhando para quando você ajoelha de manhã na sua casa e você ora para Ele. Jesus está olhando para você. Ah, Senhor, estou trabalhando demais, não está sobrando dinheiro. Senhor, me ajuda a ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar as contas.
E aí depois paga as contas, e aí tem mais conta para pagar. Senhor, me arruma um emprego, porque eu estou precisando trabalhar. Antes do emprego estava na casa de Deus todo culto. Começou a trabalhar, já não vem mais na casa de Deus. E Jesus está olhando para você e para mim dizendo assim: Marta, Marta. Irmãos, Jesus ele só fez isso uma vez na Bíblia. São poucas vezes que Jesus chama pelo nome da pessoa e ele exorta ela diretamente, do jeito que ele sempre fez, com amor. Mas ele diz assim: Marta, Marta. Assim como ele falou com Pedro: Pedro, tu me amas, e ele falou 3 vezes. Irmãos, é muito importante a gente entender esse princípio aqui. Por quê? Porque é aquilo que o mundo quer tirar de nós. Aquilo que o mundo quer tirar de mim e de você é o tempo com Deus. Aquilo que o mundo quer tirar de mim e de você é aquele amor que a gente tinha antes, quando a gente começou a fazer a obra. Quando eu e você começamos no caminho com Jesus, tudo era maravilhoso, tudo era só alegria, tudo estava bom. As festas eram uma beleza, os congressos eram maravilhosos. Mas passou o tempo e começamos a ficar ansiosos. E Jesus olha para nós nessa manhã e diz assim: Marta, Marta, atenta-te, porque poucas coisas são necessárias, senão uma: venha aos meus pés. Busca na fonte. Marta, essa canseira sua, ela só está vindo porque você não está indo na fonte. Marta, essa canseira sua, ela só está vindo por causa que você está indo na cisterna. Uma cisterna alimentada pelo seu esforço. Uma cisterna alimentada com o seu horário. 1 hora por semana, 2 no máximo é o suficiente. Aleluias. 1 hora por semana, 2 no máximo é o suficiente. E Jesus está assim: vem. Jesus está chamando assim: vem. Vem, porque eu já conheço o resultado disso. Jesus está falando para mim e para você nessa manhã, irmãos: vem, porque eu já conheço o resultado da correria. Assim como o pastor comentou aqui lá em 1 João capítulo 5, 19, está escrito assim: o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, tudo que a igreja faz, o mundo é contra. Então, se eu e você arrumamos um emprego e Deus abriu a porta para nos honrar, para nos sustentar. Deus começou a mandar o maná, Deus começou a mandar as codornizes, aleluias. Mas Deus não quer que a gente esqueça de buscar diariamente. Deus quer que mesmo eu trabalhando, eu dei graças todos os dias pela manhã, pelo trabalho que Ele me deu. Ei, se o seu patrão está te perseguindo, se o seu trabalho está tentando tirar o seu tempo com Deus, ei, busque na fonte. Busque na fonte, porque tem algo errado. Tem algo querendo tirar o seu tempo, irmãos. Todas as vezes, eu falo por experiência própria, todas as vezes que nós pegamos qualquer trabalho para fazer na igreja, a primeira coisa que acontecia era uma oportunidade de crescimento lá no trabalho. Teve um dia que eu falei para o pastor até, falei assim: pastor, quanto mais eu tenho orado para Deus me abrir as portas, né, para o ministério e nas células, mais eu tenho crescido no trabalho, mais tem surgido oportunidade, mais eles estão dando a oportunidade de aumentar meu salário lá. Irmãos, é impressionante. Você fala hoje: ó, vou abrir uma célula amanhã, e chove de oportunidade. Sabe por quê? O mundo quer tirar o seu foco. O mundo quer te sobrecarregar. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se ele te sobrecarregar, a próxima vez que o pastor marcar um evento, você não vem. Sabe por quê? Estou trabalhando, pastor, estou trabalhando demais. Pastor, surgiu uma oportunidade, eu não posso perder, estou trabalhando demais. E Jesus está falando assim: vem. Jesus está falando assim: vem. Jesus está falando assim: sou eu que sustento. Deus está falando assim: sou eu que mando o maná. Deus está falando assim: sou eu que envio as codornizes. Sou eu que sustento. É Deus falando através da palavra. É Ele que sustenta, aleluias. Então, se é Ele que sustenta, Ele não vai querer tirar alguém do sustento dEle. Quando fala é Ele que sustenta, irmãos, é Ele que te sustenta espiritualmente. É Ele que te sustenta fisicamente. A Bíblia fala assim que nós lutamos não é contra a carne, é contra os espíritos malignos, é contra as potestades. A nossa luta não é contra a carne. Quando nós misturamos, né, o físico com o espiritual, aí a nossa luta passa a ser contra a carne. E Jesus está falando assim: Marta, Marta, o seu movimento está sendo um movimento físico, Marta. Você não está entendendo que aqui, ó, a Maria está nos meus pés aqui, tem algo acontecendo espiritual aqui, Marta. E a Marta estava servindo quem? O mundo.
Sabe por quê? Querendo servir os olhos, aos olhos. Marta estava querendo agradar Jesus aos olhos, e Jesus estava falando para ela assim: Marta, Maria está aqui, e dela não vai ser tirado. Isso é melhor que tudo, Marta. O mundo não vai tirar isso dela. Sabe por quê? Marta queria tirar de Maria. Senhor, olha para você ver, ela está aí, o Senhor não se importa? Eu estou aqui, nessa canseira sozinha. E Jesus fala para ela assim: Marta, né? Primeiro, irmão, que se fosse eu, você no lugar, ia falar para ela: Marta, eu não te pedi nada. Marta, você está fazendo essa correria aí porque é da sua vontade, não é a minha, Marta. Porque quando Jesus queria alguma coisa, ele pedia, ele direcionava. Jesus falava para os discípulos assim: ei, é melhor que nós fazemos alguma coisa aqui, busca alimento. Antes de passar em Sicar e encontrar com a mulher samaritana, Jesus falou para os discípulos assim: é necessário que eu faça uma coisa antes, então vocês vão lá. Jesus direcionava. Mas o tempo todo Jesus queria os discípulos pertinho dele, aos pés dele. Aleluias. Irmãos, o nosso trabalho, a nossa necessidade, ela não pode ser um exagero. Se eu e você, nós temos uma oportunidade no emprego, e essa oportunidade é bênção para sua casa, e não vai conflitar com a obra do Senhor, é de Deus. Reflita. Sabe por quê? Porque depois, quando a fonte, a cisterna seca, aí é difícil, aí a dificuldade é maior. Por isso nós temos que buscar na fonte, amém? Pode verificar no seu dia a dia, irmãos. A maioria das coisas que eu e você fazemos não são tão importantes assim na nossa vida. A gente pode fazer de forma mais organizada. A Bíblia nos ensina a nós sermos organizados. Jesus era todo organizado. Jesus estava curando os enfermos, mas ele estava vendo a necessidade do próximo. Jesus, ele estava trabalhando, fazendo a obra de Deus, mas ele não deixava de fazer de forma organizada. Jesus tinha um horário para orar, horário para jejuar. Jesus tinha um momento certo para cada coisa. Jesus organizava, discipulava, Jesus trabalhava, irmãos. Jesus fazia a obra perfeita. E a Bíblia fala assim que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se nós buscarmos de Deus, Jesus nos permite também, nos ensina a fazer igual ele fazia, de forma organizada. Porque quando nós fazemos de forma organizada, nós vamos à fonte. Nós temos tempo de ir na fonte. Toda vez que a gente vai ter uma oportunidade, a gente vai ter disponibilidade para o reino de Deus. A disponibilidade para o reino de Deus, ela é importantíssima. Porque se não tiver disponibilidade, não tem o trabalhar de Deus. Mas aí tem algo importante para nós aprender. Toda vez que alguém diz um não, Jesus levanta outro que está dizendo sim. Toda vez que alguém diz não, toda vez que alguém fala assim, eu prefiro a cisterna, Jesus levanta um que já estava na fonte. Toda vez que nós fraquejamos, Jesus levanta alguém que estava na fonte. Talvez tenha um irmão que está do seu lado e ele está te ajudando, é porque ele está buscando na fonte. Então você também pode buscar na fonte, amém? Isso é importantíssimo. Eu quero convidar o irmão Heber, para tocar um louvor aqui. Enquanto ele toca, irmão, eu quero convidar você a se colocar de pé, para você refletir nessa palavra. Foram 3 pontos aqui, irmãos: a busca diária, o tipo de relacionamento, e poucas coisas são necessárias. 3 pontos: a busca diária, tipo de relacionamento, e poucas coisas são necessárias, se não uma só. Guarda isso no seu coração. Guarda, porque Deus quer que eu e você estejamos focados naquilo que é de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos para você. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma vida abundante para a sua família. Mas tudo depende de eu e você sabemos quem é que está enviando a fonte, quem é que está enviando a provisão, quem é que está mandando essa bênção, quem é que deu o seu trabalho, quem é que mantém o seu sustento. Toda vez que você diz um não para Deus, Deus ainda com um olhar de misericórdia olha para você. Deus às vezes ele vai puxar a sua orelha, ele vai chamar a sua atenção, e é necessário, porque eu e você necessitamos disso. Assim era com o povo no Egito, no Êxodo, assim também é com nós nos nossos dias. Todas as dificuldades que o povo teve naquela época são as mesmas dificuldades que temos nos dias de hoje. Sabe qual que é a diferença? Tinha uma lei, e agora nós temos a graça. Mas a graça, ela não anula a lei. A graça não anula a lei. Jesus falou assim: eu não vim para anular a lei, eu vim para facilitar o entendimento. Aleluias.
Jesus veio para facilitar a gente entender o propósito que Ele tem nas nossas vidas, entender o propósito que você tem na sua vida, entender o propósito que Deus tem para trabalhar na sua família. Aleluias. O seu casamento é importante para Deus. O relacionamento diário vai abrir as portas, vai abrir a sua visão no seu casamento. Irmãos, tem pessoas hoje, a maior dificuldade é você caminhar lado a lado quando você é casado. O mundo tem tentado tirar o casamento, tem tentado separar as pessoas. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que na maior dificuldade, no momento de dificuldade, as pessoas começam a furar cisternas, começam a cavar cisternas, começam a esquecer que a fonte, ela jorra águas abundantemente, águas constantes, água numa quantidade que não para. O mundo sabe disso. O inimigo sabe das fraquezas do mundo. O inimigo sabe que o mundo pode ser usado para tirar o nosso foco. Feche teus olhos. Feche teus olhos e busca aí no seu coração. Qual é o momento que eu e você, nós temos dificuldade, assim como Marta? Marta teve dificuldade na correria do dia a dia. Marta teve dificuldade de buscar e entender que os pés do Senhor Jesus é o melhor lugar. Marta não entendeu que Maria já tinha escolhido. Marta não entendeu que Maria já tinha feito a escolha dela. Aleluia. Maria fez a escolha. Eu e você também somos como Maria, nós temos que fazer escolhas. E Maria escolheu o melhor lugar. Irmãos, escolha o melhor lugar. O melhor lugar não é um culto por semana, não. O melhor lugar é o joelho na presença do Senhor. O melhor lugar é a presença de Deus. O melhor lugar é a obra de Deus. O melhor lugar é quando você vai numa casa e um casal que estava separando, ele fala assim: agora eu não vou separar mais, porque Jesus entrou na minha casa. Aleluias. O melhor lugar é quando eu e você entramos numa casa e nós vemos uma família destruída e você diz assim: Jesus pode mudar essa situação. Aleluias. Esse é o melhor lugar. O melhor lugar é aos pés daquele que é todo poderoso. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você está tendo dificuldade para buscar o melhor lugar. Jesus está nessa manhã te chamando: vem, vem que a fonte aqui é abundante. Vem, assim como ele falou para aquela mulher: se você soubesse que água é essa que eu vou te dar, você pediria mais, você se encheria dela. E aquela mulher falou para Jesus assim: olha a postura dela, olha aquela mulher, a decisão dela, assim como Maria: Senhor, me dá dessa água. Senhor, eu quero dessa água. Senhor, eu quero tomar dessa água, para que eu não tenha que ficar buscando nessa cisterna rota, nessa cisterna vazia, nessa cisterna que vai secar. Deus, eu não quero da cisterna, eu quero da fonte. Deus, eu não quero da cisterna, eu quero da fonte. Fale assim com o Senhor. Ore no seu lugar. Ore no seu lugar, busque de Deus. A fonte é no Jesus, a fonte é no Senhor, a fonte é aos pés do Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor Deus, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, oh Deus, este momento precioso, Pai. Oh Deus, como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, assim como Marta teve dificuldade, nós também temos, Senhor. Ah Deus, mas tem uma diferença, Pai. Nós temos a Tua palavra para nos guiar. Nós temos a fonte para nos guiar, a fonte para nos direcionar, a fonte para mudar os nossos pés. Senhor, meu Deus, obrigado pela fonte, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Obrigado, Deus.
Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, aquela mulher samaritana, depois que ela teve um encontro com Jesus, que ela experimentou daquela água, nunca mais ela foi a mesma. A Bíblia revela para nós que ela foi a um povoado que estava lá perto, e ela falou assim para o povo assim: vinde que eu vou mostrar para vocês aquele que sabe todas as coisas. Ele me falou todas as coisas da minha vida. Sabe o que ela falou, mostrou para aquele povo? Vinde e vou mostrar para vocês aquele que tem o poder de entrar no seu coração, aquele que tem o poder de mudar a sua vida. Vinde que vocês vão conhecer ele. Natanael foi também, conheceu ele. Cada um que teve um contato com Jesus, uma experiência com Jesus, nunca mais a vida foi a mesma. Jesus nos convida nessa manhã a nos alegrar nessa fonte que é poderosa. Amém? Alegrar nessa fonte que não seca. A fonte poderosa, ela não seca, é Jesus. Dele emana todo o poder, toda a glória. E a glória só pode descer se a casa estiver totalmente preparada. Aleluia. A Bíblia fala assim: quando Salomão acabou de preparar o templo, quando ele terminou, só quando ele terminou, que ele clamou, e aí a glória de Deus desceu naquela casa. Aleluia. O véu se rasgou. Eu e você somos agora a casa de Deus. Somos a morada do Espírito Santo. E continua a mesma regra, a mesma lei. Se a casa estiver preparada, a glória de Deus, ela desce na casa. Aleluia. Que nessa manhã, que nessa noite, que durante a semana, essa palavra vem continuar falando no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos ao alto e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As cisternas são rachadas. Eu estava pensando que o texto de Jeremias diz assim: né? Tem nada melhor do que a gente fazer as coisas na direção de Deus. A gente sabe que vai continuar, não é verdade? Eu lembro quando eu mandei aqui falando que eu ia fazer uma mudança nos cultos, mandei para alguns irmãos da igreja. Aí uma irmã falou assim: pastor, ela usou a expressão da minha esposa, se for na direção de Deus. E eu falei: é mesmo, se for na direção de Deus dá certo. Amém? Eu queria que você estendesse suas mãos, pegasse seu dízimo, sua oferta. Glória a Deus, Márcio. Glória a Deus. Palavra abençoada no nosso coração. A gente vai ficar com essa palavra a semana toda, né, degustando ela. Vamos degustar essa palavra. Êxodo 16, Jeremias 2 e Lucas 10. Amém? Querido, nós queremos mexer no muro aqui dessa igreja. Queremos levantar esse muro, queremos colocar cerâmica ali. E eu já estou assim, pensando muito nisso. E é com seus dízimos, com suas ofertas que nós vamos fazer isso. Temos que levantar esse muro. De vez em quando entra escorpião. Eu creio que a gente vai inibir isso, né? E ali nós queremos colocar cerâmica, porque a filtração, nós temos que trocar o bebedouro. E isso a gente vai continuar fazendo com sua generosidade, com sua oferta, com seus dízimos. A igreja, ela não pode parar, nem física e nem espiritual. Então prepara o seu coração, amém? E continue sendo fiel a esse Deus. Faça parte do projeto que Deus tem para essa igreja. Continue assim. Eu tenho agradecido a Deus muito pela sua vida e pela sua generosidade. Tenho agradecido a Deus pela sua fidelidade. Graças a Deus que nós podemos sonhar através do que Deus tem feito na sua vida. Que Deus venha multiplicar. Estenda suas mãos. Que Deus venha multiplicar cada semente que você semear nesse lugar. Essa manhã é uma semente que você semeou no primeiro momento que esse dia é uma semente, essa oferta é uma semente, esse dízimo é uma semente. Tudo que nós fazemos para Deus é uma semente. Então plante a sua semente diante de Deus, amém? Pai, que o Senhor traga multiplicação, que o Senhor traga prosperidade. A Bíblia diz, Pai, que o Senhor dá semente, tem abundância. Meu Deus, e que seja canalizado na tua obra, que seja canalizado no teu projeto, em missões, em obras sociais, em mais trabalhos abertos, mais núcleos, mais igreja, mais pastores, mais pastoras, meu Deus, mas também a tua obra física, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja tudo, Pai, para a tua glória, amém e amém. Você pode dizer amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti,
Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Que você tenha um domingo ricamente abençoado pelo Senhor e uma semana ricamente abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.